O que faz uma sociedade se manter estável? Haveria de fato a possibilidade de existir estabilidade em uma sociedade dividida em grupos? Como existiria equilíbrio e harmonia em uma comunidade com grupos étnicos em oposição? É justamente desta proposição que o antropólogo sul-africano Max Gluckman partirá para sua exposição sobre a estrutura social da Zuzulândia moderna, se tornando um expoente da Escola Britânica de Antropologia Social. A Zuzulândia moderna, porção territorial do norte da África do Sul, que antes era constituída pelo Reino Zulu, reino este que foi destituído, dominado e colonizado após a sangrenta Guerra Anglo-Zulu em 1879. É uma comunidade heterogênea, marcada pela divisão em grupos étnicos, sobretudo os brancos europeus e os zulus africanos. Durante seu estudo, que ocorreu entre 1936 e 38, Gluckman destrincha as relações sociais mantidas entre europeus e zulus por meio do método de análise de situações sociais, que seriam, para ele, a matéria-prima do antropólogo, pois são os eventos que se observa e consegue-se colher os devidos dados etnográficos e, a partir daí, abstrair as informações sobre a estrutura social da sociedade estudada. O autor relata a coexistência de duas classes raciais na Zuzulândia: os brancos europeus, que possuem uma posição dominante, e os zulus africanos, dominados. Essa posição segmentária entre classes é evidenciada na estrutura social, nas instituições e no poder político e econômico. O autor nos traz de forma que se aproxima a um conto literário duas situações sociais que ele mesmo participou efetivamente em trabalho de campo. Um evento de inauguração de uma ponte no município de Malabatine e uma reunião distrital da magistratura em Nongoma. No evento de inauguração, foi apresentada uma gama de exemplos e símbolos que representam as relações entre classes. A ponte inaugurada ligaria dois municípios da região, melhorando a mobilidade dos Zulus e principalmente dando acesso a um hospital com referência obstétrica. Ela foi construída pelo Departamento de Assuntos Nativos, órgão governamental gerido pelos britânicos para controlar a política nativa, que simboliza a dominância dos europeus sobre os Zulus em todas as esferas. Porém, a cerimônia de inauguração e a importância da ponte para a comunidade representam uma situação social de cooperação entre europeus e Zulus, ainda que a dominância europeia transpareça em qualquer situação. Durante a cerimônia, os europeus organizadores do evento fizeram questão de colocar em voga as tradições culturais zulus, através da representação de guerreiros zulus e do derramamento de bilis sob a ponte como forma religiosa de bênção, sorte e segurança para aqueles que ali passariam, sobretudo as crianças. Também se destaca a relação entre as línguas Zulu e inglês, pois os discursos foram feitos nas duas línguas, além da apresentação de uma canção clânica tradicional Zulu. São exemplos e formas do funcionamento da estrutura social da Zululândia que coexistem duas classes raciais com diferentes interesses, mas que necessitam do equilíbrio e da cooperação. Esse processo fica bastante explícito nas seguintes citações. Seria possível anunciar inúmeros motivos e interesses diferentes que causaram a presença de várias pessoas na inauguração da ponte. O magistrado local e sua equipe compareceram por dever profissional e organizaram a cerimônia porque estavam orgulhosos de dar ao distrito a contribuição valiosa à construção da ponte. Uma consulta ao rol dos europeus presentes à cerimônia mostra que aqueles do distrito de Mahabantini que compareceram à inauguração tinham interesse governamental ou pessoal pelo distrito ou pela cerimônia. Para os Zulus, a inauguração da ponte era o evento mais local do que para os europeus. Essa é uma indicação da existência de maior mobilidade e comunicação entre os europeus, cujos grupos dispersos em reservas tribais têm um forte senso comunitário. Já no segundo evento descrito por Gluckman, uma reunião distrital com a participação de líderes zulus e representantes do governo, em Nongoma, apresentou-nos o conflito entre classes e a interferência política exercida pelo governo na vida nativa. Nesta reunião, os líderes tribais cooperaram em união com os governantes a fim de controlar os conflitos existentes entre as próprias tribos zulus. Os seguintes trechos mostram os motivos que levam a esse conflito e as diferenças culturais entre os zulus.
Durante o canto dos hinos, sob direção do missionário, essa cisão era marcante, apesar dos pagãos juntarem-se aos cristãos e aos cristãos aos pagãos. Todos os cristãos usam somente roupas europeias, enquanto, com exceção das autoridades políticas importantes, poucos pagãos os fazem. Mas os pagãos tiraram seus chapéus durante o hino europeu e os cristãos cantaram o Irobo. A cisão entre cristãos e pagãos está entremeada por laços de parentesco, cor, aliança política e cultura. O grupo de Zulus cristãos está associado em certas situações e sob certos critérios ao grupo de europeus, opondo-se ao grupo de pagãos. Com essas descrições etnográficas das situações sociais, o autor teoriza a existência de uma formação social que equilibra essas oposições segmentárias entre classes. Grupos com modos de vida, costumes, crenças e comportamentos distintos, porém que conseguem se adaptar para conviver de modo socialmente associativo. Há uma dupla necessidade e dependência mútua entre grupos que possuem cada um seus próprios interesses, mas que também constituem a possibilidade de conflito latente, sempre presente. Gluckman teorizou que tais conflitos, contradições e diferenças constituem a estrutura social da comunidade Zulu branca da Zuzulândia, estabelecendo assim uma teoria do conflito, onde as oposições das relações sociais de grupos diferentes resultam em um equilíbrio social através de um processo dialético. Por isso, Max Gluckman foi um antropólogo crucial para a análise crítica de situações sociais decorridas de processos neocolonialistas, e seguindo para além do estado de equilíbrio, teorizando também um estado de mudança social.